Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje, para dar sequência ao nosso curso sobre filosofia antiga, nós em nossa última aula vimos um aspecto interessante acerca da cidade de Mileto, onde viveu Tales, que é considerado o pai, o inventor, o criador da filosofia, e desde Aristóteles se atribui a Tales este feito, o de ter criado a filosofia, e acerca desta tese é praticamente um consenso entre os historiadores da filosofia. Ora, coube a Tales tê-la inventado, tê-la criado. E na nossa última aula, em nosso último encontro, nós vimos um aspecto acerca da cidade de Mileto, de onde veio Tales, que é um aspecto que contribuiu muito, não apenas para a filosofia ter surgido ali, mas para a filosofia para a filosofia atrelar a si mesma, herdar de Mileto um traço que é extremamente fundamental, que nos ajuda a entender a identidade, o espírito, a essência da filosofia, que é a ideia de tolerância, que é a ideia de uma abertura respeitosa e dialógica acerca do outro, do diferente, né? Olha, a cidade de Mileto era uma cidade cosmopolita e, portanto, uma cidade que recebia pessoas, viajantes oriundos das mais diversas partes do mundo. E essa abertura de Mileto, esse cosmopolitismo de Mileto, contribuiu na construção de um traço da filosofia que é justamente de um traço, de uma característica fundamental na filosofia, que é justamente essa sua abertura ao outro, essa sua capacidade de estabelecer um diálogo com aquele ou aqueles que pensam diferentemente de mim, que falam uma outra língua, que possuem outros valores, que afirmam outras crenças, enfim, este espírito de tolerância filosófica, da filosofia, de algum modo foi herdado, e isso tem certa medida, claro, esse conceito de tolerância ainda não estava muito claro, nem em Tales, nem nos pré-socráticos, é bom que se diga, mas ele vai se definindo ao longo da história da filosofia. E o fato dela, a filosofia, ter nascido numa cidade cosmopolita, de alguma forma já lança o fundamento desta característica, desse traço da filosofia, que é a sua abertura dialógica ao outro. Nós vimos isso em nossa última aula e hoje nós veremos alguns aspectos mais relacionados a Tales, propriamente dito, né? Alguns aspectos que nos ajudam a pintar um retrato de Tales, embora, como eu disse em nosso último encontro, nós não temos muitos dados biográficos acerca da vida de Tales, né, pelas razões que eu já expus, mas algumas outras, mas conhecemos, sabemos por meio de fontes esparsas de algumas ações, de algumas descobertas, alguns feitos relacionados a Tales que nos ajudam pelo menos ter um bosquejo, um esboço, né? Uma caricatura, por assim dizer, né? Um retrato caricatural, por assim dizer, acerca deste que é considerado o pai da filosofia. Vou apresentar alguns
desses aspectos relacionados à vida de Tales, mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, a nos ajudar na divulgação deste espaço. Esse é um espaço por meio do qual nós divulgamos conhecimento, esse é um espaço por meio do qual nós nos propomos a levar a você um pouco de conhecimento, um pouco de filosofia, de história, de ciência, neste nosso contexto tão caricatural, neste nosso contexto tão superficial. Aqui nós nos propomos a te ajudar a se aprofundar em determinadas áreas do conhecimento, que certamente vai te tornar um indivíduo mais profundo, um indivíduo que vê o mundo a partir de uma perspectiva mais ampla, um indivíduo de ideias, de argumentos, um indivíduo de propostas, que tem um senso crítico, que saiba se posicionar em relação a determinados assuntos, a determinadas áreas. Enfim, a nossa finalidade é esta, te ajudar a construir conhecimento tão marginalizado, tão relegado em outros tempos e no nosso mais ainda. Porém, aqui nós vamos na contramão dessa tendência geral. Valorizamos o conhecimento e queremos despertar em você o mesmo prazer, o mesmo gosto, a mesma paixão, a mesma importância do conhecimento. Portanto, nos ajude na divulgação deste espaço, compartilhando com outras pessoas que queiram também, juntamente conosco, construir conhecimento. Esta é a finalidade do nosso canal. Bem, como eu já havia dito em nosso último encontro, Tales de Mileto nasceu por volta do ano 625 e veio a morrer em 558. Portanto, é um pensador que ainda está inserido num contexto histórico de uma Grécia ainda arcaica. Não é a Grécia do quinto século, a Grécia clássica, a Grécia da democracia, a Grécia das grandes peças teatrais. Nós ainda estamos aqui numa Grécia dos poetas, numa Grécia homérica, numa Grécia ainda arcaica. E Tales de Mileto, dentre outras coisas, pontua nesta Grécia arcaica como sendo, além, claro, do inventor da filosofia, um indivíduo politicamente muito engajado. Haja vista que esta Grécia, ainda dividida entre cidades-estados, esta Grécia tem como principal ameaça o Império Persa. Os persas serão um grande temor, uma grande ameaça a esta Grécia, que ainda é uma Grécia bastante fragmentada, uma Grécia dividida em cidades-estados, uma Grécia ainda não unificada. Lembremos que este projeto de unificação da Grécia vai ser efetivado só no quarto século antes de Cristo, por meio do helenismo alexandrino, né, por meio deste projeto de construção de um grande império empreendido por Alexandre o Grande. Mas até Alexandre o Grande, a Grécia vai se constituir nestes núcleos, nessas cidades que vão se unir em torno de determinados interesses, mas que no corrente do tempo, no grande fluxo histórico, vão permanecer separadas, vão permanecer divididas. Tales, neste aspecto, é uma figura interessante. Por quê? Porque Tales vai empreender um projeto de unificação das cidades-estados
na região da Jônia. Mileto, que hoje está na Turquia, nos dias de Tales, fazia parte da região jônica. E Tales de Mileto será uma figura que vai propor uma unificação das cidades-estados da Jônia, a fim de que elas se fortalecessem diante de seu pior inimigo, o Império Persa. Repito, a Pérsia é aqui uma grande ameaça às cidades-estados gregas, né? Pérsia que só será triunfada, superada, vencida definitivamente pelos gregos na reinda de Marathon em 490, na guerra de Marathon em 490, quando Atenas vai superar definitivamente a Pérsia, e esta deixará de ser uma grande ameaça tal qual era, né? Tal qual ela era. Na guerra de Marathon, em 490 a.C., Atenas vai, por assim dizer, estabelecer determinados limites, intimidar os persas, como que a lhes dizer que toda a sua tentativa, seu esforço de dominação total da Grécia seria vão, seria inútil. Mas isso só no quinto século antes de Cristo. Aqui no sétimo e no sexto séculos, a Pérsia, principalmente no sexto século, né, a Pérsia vai ser uma grande ameaça às cidades-estados gregas. E Tales, a fim de fortalecê-las diante de seu arqui-inimigo, Tales vai propor uma confederação por meio da qual as cidades-estados se uniriam frente a este risco iminente, frente aos persas. Esse será um grande projeto, um grande empreendimento político encabeçado por Tales de Mileto. A unificação dessas cidades-estados para fazerem frente a um inimigo maior, a um inimigo comum. E esse aspecto é extremamente interessante, por quê? Porque ele nos ajuda a desconstruir uma imagem acerca do filósofo, que é uma imagem extremamente reducionista, uma imagem que apenas endossa um discurso anti-intelectualista, um discurso retrógrado, um discurso que se opõe ao homem de ideias, ao homem que pensa, e que já era de algum modo vigente nos dias de Tales e em nosso tempo muito mais ainda. Lembremos-nos que nós vivemos numa sociedade anti-intelectual, né? Numa sociedade que tem aversão ao homem de ideias, né? Um verdadeiro retrocesso, por assim dizer, haja vista que os homens de ideias, os homens que pensam, estão na base de todo o progresso da humanidade. Tales aqui já se coloca como um exemplo, um contra-exemplo, por assim dizer, a esse tipo de discurso. Ele se coloca como um contraponto a esse tipo de discurso. Por quê? Porque Tales de Mileto, que foi o criador, o inventor da filosofia, é um homem de ideias, mas é um homem também de ação. É um homem que intervém, que procura intervir na história, no tempo, em seu contexto. É um homem concatenado com as ameaças que
pairam sobre sobre o seu estado, sobre a sua nação, sobre o seu povo. Ele possui esta sensibilidade e não se coloca como alguém diferente, não se coloca numa posição meramente contemplativa diante dos fatos. Pelo contrário, ele é alguém que atua diante dos fatos, é alguém que possui uma ideia, tem uma ideia, a ideia de uma confederação entre as cidades gregas da Jônia, e uma ideia que vai ter efeitos no contexto histórico, no mundo real. Não é uma ideia meramente contemplativa, é uma ideia que tem efeitos no mundo real. Por quê? Porque se esta ideia for concretizada, se esta ideia for levada a cabo, as cidades jônicas estariam, a princípio, protegidas da invasão do inimigo, da invasão persa. Vejam, é um projeto que procura salvaguardar a ideia de soberania do Estado, a ideia de soberania de uma nação, a ideia de que um Estado não deve sofrer a ingerência e menos ainda a dominação de um outro Estado. Está pressuposta nessa atitude de Tales, está pressuposto neste projeto de Tales, é um efeito, uma consequência do projeto de Tales, salvaguardar a soberania de Mileto e das demais cidades jônicas. E vejam, aqui nós vemos, ainda que de forma como poderíamos dizer, de forma bem opaca, né, de forma bastante incipiente, bastante tímida, a ideia, um conceito que será um conceito basilar na formação, na construção de qualquer Estado. E vai aparecer na formação dos estados modernos, que é o conceito da soberania. Este conceito da soberania, embora não estivesse desenvolvido aqui, embora não fosse explícito aqui, embora sequer fosse um conceito, ele já está implícito. E Tales é uma figura, é um pensador, é um filósofo que no horizonte longínquo, muito longínquo ao seu, estaria defendendo aquilo que os estados modernos têm como uma pedra fundamental de sua existência, que é a ideia de soberania. Tales pretendia salvaguardar sua cidade, seu estado, da ingerência, da intervenção e da dominação de um Estado estrangeiro, o Estado persa, o Império Persa. E nesse contexto, nós também podemos já pressupor e este sim, muito mais filosófico que político, embora aqui essa distinção seja uma distinção muito inconsistente, por assim dizer, mas nós já vemos aqui nessa resistência que Tales faz ao Império Persa, uma resistência necessária para proteger uma outra característica essencial da filosofia, que é a sua liberdade de crítica, que é que é a liberdade que a ela deve ser dada para estabelecer com qualquer instância de poder um diálogo crítico. Ora, a Pérsia é um império. A Pérsia está concentrada nas mãos de um monarca, nas mãos de uma figura só, nas mãos de alguém que tem o mesmo poder de um rei,
de um imperador, de um monarca. É um Estado, diríamos hoje, autoritário. E à medida que Tales faz resistência a este Estado persa, a este império cujo poder em sua totalidade está concentrado nas mãos de um só homem, nas mãos do imperador, à medida que Tales faz resistência a este império, ele de algum modo procura também proteger a liberdade filosófica. Por quê? Porque a filosofia é, por essência, uma forma de conhecimento antidogmática. É, por essência, uma forma de conhecimento crítica, inclusive das grandes instâncias de poder, das grandes potências bélicas, crítica dos entes políticos que regem os rumos deste mundo. Ora, quando Tales se coloca na linha de frente para fazer resistência ao Império Persa, Tales está se colocando à frente de uma resistência, está colocando à frente de uma ameaça ao próprio espírito da filosofia, porque as palavras de um imperador têm uma força e um poder incontestável. Ora, a palavra de um imperador era como uma palavra divina, era como a palavra de um Deus. Ora, a palavra de um imperador exigia obediência e aquiescência incondicionais por parte de seus súditos. A palavra de um imperador estava acima de qualquer postura crítica, ela não poderia ser contestada. E por isso que este empreendimento de Tales revela muito do seu próprio espírito filosófico, porque para um filósofo não há palavra, não há lei, não há dogma que estejam acima da contestação, da crítica, do contraponto, do contra-argumento, da antítese. Ora, não há palavra que não seja incontestável, não há palavra que se coloque como dogma absoluto, não há discurso que não mereça ter expostas as suas contradições. E a palavra de um imperador, a palavra de um monarca, a palavra de um rei, a palavra de um tirano se coloca acima desse discurso crítico, dessa resistência crítica, desta voz que denuncia as contradições, porque se assim não for, o soberano, o tirano, o imperador, o autocrata não se mantém no poder. Ora, nós vemos aqui que esse espírito filosófico, que esta característica, esse traço essencial da filosofia, que é o de assumir uma postura crítica, que procura se contrapor à ideia enquanto ideia e não à ideia a partir de quem a porta. Este espírito filosófico está implícito na própria resistência que Tales de Mileto concebe frente ao Estado persa. Tales de Mileto, além de inventar a filosofia, mostra que as suas ações são ações movidas pela essência daquilo que ele criou, que é a própria filosofia. Aqui nós podemos ver dois elementos que estão já na origem da filosofia e que refutam, contradizem esse discurso que aí está.
quais sejam esses elementos, o filósofo, como uma figura ativa, sensível às questões de seu tempo, sensível à posição mais vulnerável e fragilizada de seu povo, de sua cidade, de seu estado, e sensível a uma forma de poder político que procura se valer pelo poder e não pela ideia, pelo poder e não pelo conceito, pelo poder e não pelo discurso. Para Tales, o que deve predominar é a ideia, é o discurso, é o conceito, é a possibilidade de contra-argumentar, de questionar, de criticar. E isto, um império tal qual o persa, seria uma grande ameaça. Bem, estes dois breves exemplos nos ajudam a entender que esse discurso que pinta o filósofo como sendo uma figura extremamente indiferente às questões de natureza política, as questões de natureza mais prática, as questões de natureza mais imediatas, por assim dizer, é um discurso que não se sustenta, como também podemos ver que a filosofia, por meio da ideia, por meio do conhecimento, por meio do conceito, se insurge contra toda forma de imposição que se dá única e exclusivamente por meio do poder. Ora, o único poder que a filosofia defende é o poder da ideia, é o poder do conhecimento, é o poder da argumentação. E este poder está implícito na ação de Tales de Mileto e mais ainda na forma de conhecimento por ele criada, chamada filosofia. No próximo encontro, em nossa próxima aula, a gente continua falando acerca de outros aspectos relevantes na vida de Tales e que reverberaram na filosofia. Eu te espero aqui mesmo nesse nosso espaço, e se você gostou desta breve aula, não deixe de deixar aí o seu joinha, e em breve nós nos encontraremos novamente. Um forte abraço e até a próxima.